E como nós fomos para o intervalo, eu deixei uma pergunta para o doutor Oséias que eu quero retomar aqui, doutor, porque muita gente associa a imagem do sedentarismo à imagem de pessoas, às vezes, mais velhas, que deixaram, pela aposentadoria, pelo o ritmo da vida, por irem abdicando de algumas atividades, acabam se tornando, por consequência, não talvez por opção, e eu acredito que ninguém fica sedentário por opção, pode até encontrar alguém que seja assim, mas eu perguntei para o senhor, sedentarismo é coisa só de gente mais velha ou pode acometer toda a família? Nós temos, ao longo da vida, acompanhado algumas tendências de comportamento e de doenças que muitas vezes elas são de caráter familiar, inclusive, não hereditário, mas comportamental. Nós temos famílias de obesos, nós temos famílias de sedentários e falta a iniciativa de manter a atividade física, de colocar na pauta a atividade física. O filho do ciclista, ele tende a mais facilmente aderir ao ciclismo. O filho de um cidadão que é jogador de futebol, acompanha o futebol, ele tende a acompanhar mais esse hábito também de manter mais atividade física. Mas, em qualquer idade, nós temos sedentários, nós temos obesos, nós temos pessoas com as mais diversas limitações. Claro que com o processo de envelhecimento, a tendência é que algumas funções entrem em maior processo de acomodação, sem os devidos estímulos. O papel do fisioterapeuta nessas situações é de prover essa readaptação de função para que o indivíduo volte a uma capacidade de praticar atividade física mais intensa nas academias, como muito bem colocou o doutor Luciano, e que é de conhecimento comum. Porém, as pessoas que têm já uma incapacidade mais elevada, um nível maior de limitação, e eu não vou falar necessariamente do portador de necessidades especiais, do indivíduo que tem uma paraplegia, que esse é um paciente realmente que necessita de um programa, um acompanhamento fisioterapêutico bem mais personal, digamos. Mas essas pessoas de qualquer idade que tenham limitações, o exercício, por exemplo, de uma criança obesa, de um adolescente obeso, ele vai impor certas sobrecargas, sobretudo para o sistema cardiovascular, e não apenas ao sistema cardiovascular, mas também as articulações de joelho, de tornozelo, quadril, para a própria coluna vertebral, e que requerem um acompanhamento técnico mais específico do fisioterapeuta para reverter e prover essa adaptação para que o indivíduo venha realmente a gozar de um programa prazeroso e que venha repercutir de forma positiva na sua saúde, nas academias, no clube de esporte, na natação, enfim, nessas outras vertentes que são tão necessárias à nossa saúde. Rejane, como é que a gente pode olhar para sair do sedentarismo e encontrar um caminho que seja prazeroso, um caminho que seja de felicidade, de alegria, apesar de fazer bem para a saúde, nem tudo aquilo que de início a gente sabe que faz bem para a saúde é gostoso num primeiro momento, né? Vai precisar de um certo esforço. Como a psicologia ela vai ajudar as pessoas a entenderem isso? A gente até brinca que às vezes a pessoa ela não está nem precisando de força de vontade, ela está precisando de vontade de força. Vontade de força, é verdade. Então, o ser humano, gente, então vamos entender, né? Realmente, a gente sabe que a gente tem uma chance muito grande de levar o nosso comportamento para aquilo que tem um ganho de prazer mais imediato. E o nosso cérebro, ele entende isso muito bem. Entretanto, a gente, né, com a maturidade principalmente, a gente vai se dando conta que existem vários comportamentos de saúde que o ganho, eles vão acontecer, mas de repente num prazo um pouquinho mais distante do que aquele ganho imediato. Então, é claro que chegar cansado do trabalho e sentar no sofá e comer algo bem gorduroso parece muito mais atrativo do que chegar, comer alguma coisa e partir para uma atividade física para depois... Então, o nosso cérebro, ele interpreta aquilo que poupa energia como uma coisa melhor naquele primeiro momento. Mas nós também ttemos estruturas cerebrais que nos auxiliam a
a administrar melhor essa tendência, a autorregular o nosso comportamento e a entender que a médio e longo prazo não precisa nem ser tão distante, não. O próprio exercício depois passa a ser prazeroso. Aí o próprio exercício passa a depois liberar aquelas endorfinas e falar, ai, que delícia. Então, cada pessoa vai ter que encontrar um momento, uma atividade física, de repente uma companhia, uma música, algum estímulo motivador, né, para engatar nessa prática. Ali, que interessante. Doutor Luciano. Só Sim, claro. em relação ao que o Doutor Oséias falou sobre o perfil das famílias e com essa pergunta que você fez para a Rejane, eu acho que um motivo de prazer para você fazer o exercício físico, às vezes, é você interagir com a sua família, você levar os seus filhos, a sua esposa para fazer atividade com você. Você às vezes você não gosta do exercício, mas a atividade física em família, isso pode ser prazeroso. E às vezes vai mudar o perfil da família, que seria uma família mais sedentária, para uma família mais saudável, né? E eu conheço famílias onde, por exemplo, os filhos estão enfrentando situação de obesidade, os pais acompanhando os filhos e os motivando a abraçarem a atividade física como um hábito da família, esse movimento da família. Gente, o tema é muito bom da gente poder tratar. Nós temos aqui vários prismas para podermos olhar essa relação, essa situação. Eu quero agradecer ao doutor Luciano Gualberto, cardiologista. Acredito, doutor, que o senhor vai voltar mais aqui, cadeira cativa com certeza. Rejane Soares Ferreira, psicóloga, muito obrigado. Eu que agradeço. Também nossa parceira aqui no Almanaque Católico. E agradecer a participação por acesso remoto do Dr. Oséias Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Muito obrigado também, doutor Oséias. Prazer, Padre Hélio. Parabéns pela qualidade do programa. Nós que agradecemos. E vamos voltar a falar mais de saúde. Eu acho que isso é excepcional e é uma pauta que tem que estar sempre aliada, afinal de contas, para a religião, para o exercício da religião, o corpo é sagrado, até porque é esse espaço onde habita o próprio dom de Deus e que a gente precisa cuidar, né? Por isso que a gente é chamado a se cuidar e a deixar de lado esse pecado do sedentarismo.